LGPD. O que eu, como pequena ou microempresa, preciso saber sobre essa lei? No Medcast de hoje a gente vai saber que danado lei é essa, minha gente. Então acompanha a gente aqui no Medcast. Bora, simbora! Boa tarde! Estamos combinando hoje de novo, né? De novo, né? Voltamos assim, ser uma dupla sintonizada. Isso, eu acho que só semana passada que a gente não tava... É a única vez que a gente gravou que a gente não tava, acho que, com a mesma Verdade. roupa, sem querer. Quando tu chegar... Nossa, a gente tá rosa e preto, né? Não tinha gente. pessoa. Me senti Eu não vou excluída. levantar. Eu não vou levantar. Vamos embora começar? Vamos começar. Minha gente, hoje estamos com pessoas aqui finérrimas, autoridades do Juicy Hub, Bruno Ismério e Natália, advogada. Natália Santos. Se apresentem, minha gente. Sejam bem-vindos. Doutores. Não. Doutor Bruno Ismério. Doutora Natália Santos. Não, gente, por favor, sem esse doutor na frente. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam, cada um escolhe. Fazem questão. Faz né? questão, mas eu faço questão de não me chamar assim, por favor. Eu não... E somos a Doutora. minoria hoje. E a né? gente Porque tá a gente não tá minoria. combinando, mas... E não estão de terno, A gente nem não tá de de terno. Não, tá blazer. de terno. Eu não tenho mais, então se vocês precisarem de mim usando De blazer. terno, me avisem antes. Eu preciso passar numa loja e comprar, não tem. Alugar, vamos alugar. Alugar. É mais fácil, né? Quer sair 30... Comprar. Ih, olha, ele gosta do terninho, né? Ei, mas Não tem ele vem como. bem alinhado. Você né? gosta Não de tem um como, terninho. Não tem como. É que o Bruno, ele trabalha, atua numa parte do direito que a gente chama de contencioso, que é a bucha, sabe? A briga, Fórum. o fórum, Fórum, a isso. treta ali. E aí você tem ali um decoro, uma roupinha Sim. diferente que você tem que usar. O que eu Eu, acho um absurdo, mas a gente não é o assunto de hoje, mas eu É. acho um absurdo isso, gente. Vamos falar sobre isso Não, depois? Porque eu acho um absurdo. Não, eu preciso falar, gente, teve uma vez que eu fui na Doga do Fórum e, gente, tava um calor dos infernos. Eu era testemunha. Pelo amor de Deus, eu não tinha nada o que tá E fazendo tu foi de ali. terno. Você não eu sabe tive que que é... ir de calça. E a gente, só que assim, chegou De na casa você hora. tá reclamando. Falei, caraca, gente, é um calor dos infernos. Que merda, eu tô indo de calça nesse lugar. Não tem uma bosta de um Você não ar-condicionado sabe. aqui dentro. Você sabe que é ir de terno num calor de 40 graus, janeiro, fazer audiência. Você não tem noção. Tem Gravado. ar-condicionado dentro da sala, pelo menos? Hoje Porque onde tem, que eu mas tinha uma esperei... Não, não é uma época, foi ano retrasado. Não tinha. Não, Na sala é. de O espera fórum não tem, tinha. as salas tinham, mas É. antigamente era só na sala de audiência, no gabinete do juiz. Então, não, na sala de espera não tinha. Não porque tinha. Passando calor. Era complicado. ventilador. é complicado. Bom, minha gente, se apresentem, Natália, se apresente. Vou me Fale apresentar. em que área do direito você atua e depois você, Bruno. Tá bom. Então vamos lá, eu sou a Natália, tenho 14, acabei de fazer essa conta, 14 para 15 anos de advocacia. Eu trabalho principalmente com empresas, com direito empresarial. Então eu faço direito civil, que envolve, o direito civil engloba um montão de coisas do nosso dia a dia. Pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então tem um montão de regras do nosso cotidiano que são base ali, vem do direito civil. E aí tem direito empresarial, que já vai ficando mais específico. O direito tem uma coisinha que a gente aprende na faculdade, ele é uma pirâmidezinha assim de leis. Então você tem uma lei menor, muito poderosa, Constituição Federal. E aí depois você vai colocando outras regras para baixo, por quê? Porque você vai entrando nos meandros da sociedade para, preciso de uma lei São para subtemas. subtemas, exatamente. E aí cada um vai entrando na sua caixinha. Então a minha caixinha, direito civil, o direito empresarial. Eu trabalho com muitas empresas de tecnologia, empresas jovens, né, startups e outras empresas mais maduras, da área de telecomunicações, por exemplo. Então, e eu faço o trabalho não é o que o Bruno faz, por exemplo, de contencioso, não só isso, né, que faz mais do que isso. Mas eu faço o consultivo, que é a discussão antes de eventuais problemas. Antes de eu tomar um processo, deixa eu ligar pro meu advogado pra saber se vai dar merda. Ninguém ouve, tá? E aí segue, ninguém faz. Antes de eu fazer a merda, deixa eu perguntar pra ver o tamanho da merda que vai dar. Geralmente ele ouve e depois fala, eu vou fazer do mesmo assim. Acho que tudo bem. Ela falou que tem o quê? 30% de chance de eu ser Muito preso? caro. Tá de mas boa. assim, 1% é muita coisa. As É. empresas precisam toda empresa precisa se estruturar para estar dentro da legislação brasileira para atuar em independente do que você faz. Alguma parte da lei pega você ali, você precisa estar adequado àquilo. Então, é aí que entra o trabalho do advogado consultivo. Fazer contratos que estejam adequados ao seu trabalho, orientar, por exemplo, funcionários, como que eu lido com com questões trabalhistas, como que eu vou contratar funcionários, o que eu preciso oferecer para esse funcionário, como eu estou dentro da lei.
E por aí vai. O mundo é gigante, assim, de coisas pra fazer. E você, Bruno? Bom, eu sou o Bruno, sou advogado também. Atuo na área do direito da saúde, que é um subtema dentro do direito civil e voltado para paciente. Então, quando se trata de questões de plano de saúde, SUS, sou eu que atuo. Que fácil, né? Que Facinho, gostoso. é uma delícia. Nossa, Mas é que, mesmo. que É difícil, mas é gostoso. Que pressãozinha leve, né? O paciente na fila do SUS e você ajudando o paciente. Mas é gratificante. É muito Não, gratificante. imagina que isso é gratificante, mas muito imagina legal. a pressão que deve ser você tá lá, Porque é tipo, tudo urgente. É. Tudo urgente. Imagina uma pessoa que precisa operar e precisa dar liminar para ontem. Eu fiz isso uma vez, sabia? Uma liminar de uma amiga que precisava de remédios para tratamento de leucemia. Desesperada, cortaram o plano de saúde. Cortou e ela desesperada. Gente, não pode interromper esse tratamento. E eu falei, Não pode. vou lá, E amiga, eu hoje te é o que ajudo. mais Não sei como, mas vamos lá. Não sei como é que Como? aqui. Mas deu certo. E hoje é o que mais tem. É. Cancelamento. Cancelamento. Bom, mas o tema da gente hoje não é sobre a área da saúde ainda, né? Porque eu acho muito bacana essa área que Bruno atua. Hoje a gente tá falando sobre a lei LGPD. E que raios é isso? Que Lei danado. Geral de Proteção? Não. Lei Geral de Proteção de Dados. É. Exatamente. Contem pra gente quando essa lei iniciou, que danado é essa lei. Eu adoro contar essa história. Desmistifiquem essa sigla aí Tá para as bom. pessoas que estão nos Você quer assistindo. que eu comece? Posso começar? Tá bom. Vou dar um panorama bem geralzinho, vou tentar ser simples. A LGPD é um braço de um arcabouço que... Você Arcabouço, meu Deus! Eita, ela vem ela com as palavras difíceis. Ai, olha, a gente tinha um acordo que a gente ia falar, vamos falar palavras. Vou tentar ser do simples. Simples, assim, pro público geral. Aí ele falou um arcabouço. Que dana, né? Acabou. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem de um bolo de legislações que a gente tem, que tenta organizar a internet. Porque existe aquele burburinho de que a internet é terra de ninguém. E a internet não é, nunca foi e nunca será terra de ninguém. É porque é muito fácil a gente perder o controle do que acontece lá dentro. Porque as coisas lá dentro, eu amo lá dentro, é muito... Que é dentro da caixinha, É né? muito, eu tenho 39 anos, né? É muito fácil você perder o controle, porque a gente não consegue acompanhar a tecnologia. Nós, como sociedade, os operadores, as pessoas que trabalham o direito, juízes, as pessoas que estudam, as pessoas que decidem, as pessoas que tentam organizar, ninguém consegue. Tecnologia, obviamente, vem justamente para quebrar os paradigmas, para ser incrível, para trazer inovações. E na internet a gente fica assim, meu Deus. Então, de onde veio a proteção de dados? Ela vem junto... Logo depois do Marco Civil da Internet, para vocês terem uma ideia, ela tem 6 anos já. Passou 2018, 2018, muito rápido. Nossa, eu pensava que ela era mais nova. Parece Nossa. mais nova, porque ela ainda está em implementação. Assim, ela está em existe. implementação. Tem gente que nem pensa que isso é uma coisa que tem Então, que assim, pensar. antes da LGPD, a gente teve o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet ele veio fortíssimo por conta daqueles vazamentos. Lembram da Caroline Dickman, que vazou? Sim. Veio a lei Caroline Dickman. Existe uma lei que foi criada com base nela, né, no vazamento de caso, dados. né? Exatamente. Então, assim, tudo que a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, faz, ela protege a manipulação dos nossos dados pessoais. Por que isso começou? Esse movimento não começou no Brasil, ele começou lá no exterior, principalmente na Europa. A Europa tem um modelo de legislação muito parecido, o nosso é um filhotinho dela, que é a GDPR, é o mesmo nome, só que na versão em inglês. E essa lei, lá da Europa, falava assim, para você, empresa, né, transferir os seus dados, os dados pessoais que você coletou, a gente vai abrindo isso, porque é meio esquisito. Para você jogar os dados pessoais, por exemplo, você usa uma nuvem aqui na Europa para armazenar dados. Para você jogar os seus dados aqui, o país de onde você vem tem que ter uma lei equivalente. A gente tem que ter ciência de que vocês aí protegem os dados como nós. E aí foi quando virou uma grande bagunça. Por quê? Porque só eles tinham essa lei. E todo mundo troca dados, as empresas são. As empresas Ninguém não tava são daqui. preparado. Tecnologia, a empresa não precisa ser do Brasil. Não precisa ser daqui. Ela pode Não até é. ter em português, E mas ela assim, não vai você ser daqui. armazena dados aqui, as multinacionais, tem empresa com sede no lugar e um monte de filial, e você troca dado, sei lá, de funcionários. E acho que até um exemplo atual disso é entender o que aconteceu com o Twitter, né? Que tipo assim, ó o Twitter. Meu, o Twitter é lá, só que ele estava sem representante Aqui. A lei Então, do Brasil. Não, a lei não vai funcionar porque não Exato. tem como atuar em cima de alguém
que não tem uma representação aqui. Exatamente. Efetividade. Exatamente. Então, vou lá mandar aprender na Europa. Mas o que você vai mandar aprender alguém na Europa? Então, aí você precisa ter um representante no Brasil para fazer as coisas funcionarem. Exatamente. Então, surgiu esse movimento porque o Brasil é pioneiro em tecnologia, em empresas de tecnologia, temos grandes... todo mundo quer fazer negócio no Brasil, é um mercado incrível. E ele precisava se adequar, porque precisamos continuar, né, com os nossos parceiros no exterior. Então veio toda essa movimentação, já tinha um aprendizado do Marco Civil, que era o quê? A sociedade participar da formação da lei. Então, teve consulta pública, muita atuação das empresas de o que seria interessante ter nessa lei, o que não é. Por exemplo, existe uma cláusula, um item específico da lei que permite a coleta de dados, ela dá uma validade, autorização, digamos assim, para os órgãos de proteção de crédito. Por quê? Porque eles usam os nossos dados para fazer score, para conversar com os bancos para ver se você está negativado ou não está. Enfim. Então, houve uma participação massiva da sociedade, empresas, etc., sociedade civil, terceiro setor, para adequar para que essa lei respeitasse as nossas brasilidades e, ao mesmo tempo, cumprisse com a função, que era continuar um Brasil internacional que conseguisse interligado com o mundo. Exatamente. Mas eu acho que isso é uma coisa legal que a Natália comentou, que assim, tem a parte ali da lei que fala das empresas de score de crédito para fazer esse tipo de transação. E só para entender que dentro dessas empresas, que eu já trabalhei com uma delas, você não consegue entender quem é a pessoa que você está analisando. Isso. Então isso é uma coisa muito louca, porque assim, quem analisa é o computador, é o software. Sim. Mas não tem como, tanto que normalmente as pessoas que trabalham lá dentro, elas não conseguem entender, às vezes, até o porquê que a pessoa está sendo negativada ou não. Porque é uma coisa que é uma proteção. Então, uma proteção. Assim, até as pessoas que trabalham dentro, eu que sou da área de tecnologia, quando a gente trabalhava com esses dados, a gente assinava vários termos. Sim. Que os bancos de dados, eles são, inclusive, separados. Então, a gente não consegue fazer as conexões de quem é quem. Não, tipo assim, eu teria... Óbvio, eu conseguiria. Se eu fizer isso, eu posso ser mandado embora. Exatamente. Porque se você tentar achar pessoas dentro dos bancos, você pode ser mandado embora. Então, assim, tem várias empresas de tecnologia hoje para proteger os dados das pessoas que estão ali sendo transitadas, fazem conexões aonde que se a pessoa que está ali dentro da empresa tentar descobrir, fazer essa conexão, ela pode ser mandada embora na área de tecnologia. Então, isso é uma coisa muito louca de proteção aos dados que muita empresa tem. Então, isso é coisa muito louca. E é uma das premissas, assim, quando a gente começa a falar sobre... principalmente para empresas, né, que estão começando. Mas o que eu preciso me preocupar? Porque são níveis de preocupações diferentes. Quando você é uma multinacional, um Google, um Facebook da vida. Até a questão de valores. Eu estava vendo que até de multa é diferente para uma pequena, uma microempresa. Sim. Inclusive, eu achei caríssimo. Meu Deus, 14 mil reais. Uma microempresa paga... É caríssimo, mas assim, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que quem abraçou o tema para ele faz a fiscalização, né? Exatamente. O intuito da ANPD não é sair canetando todo mundo, justamente porque a gente tem essa diferença de uma empresa muito pequena que vai tratar dados pessoais de alguma forma, até das empresas muito maiores. Então, a ideia no começo, é que 6 anos parece que já foi o começo, mas as coisas são um pouco mais devagar mesmo. É tentar criar uma sociedade que compreenda para que serve, entenda os seus direitos. Então, eu vou começar uma empresinha do zero. O que eu preciso saber? Eu preciso treinar funcionários, as pessoas precisam saber que não pode trocar, que aquela informação é criptografada, que o acesso, tem um dos princípios da LGPD, é de acesso mínimo. Então, quem acessa os dados pessoais? O mínimo de pessoas possível. Só quem realmente está trabalhando naquele projeto e precisa daquele dado, acessa ele. Não fica ali aberto numa pasta que qualquer um acesse. Coisas assim. Então, tentar criar um ambiente, uma cultura em que as pessoas entendam os seus direitos, né? A gente estava debatendo a história da farmácia essa semana. E todo mundo já foi na farmácia e perguntou, qual que é o seu CPF para te dar um desconto? E você não precisa passar o seu CPF. Por que eles estão pedindo o seu CPF? Para onde vão esses dados? A gente nem sabe o porquê que tá pedindo. Sabe o e assim, e eles não entendem que simplesmente é para fazer um traqueamento de dados, para entender entender seu consumo, para entender consumo. Até em alguns aplicativos também, né? Que você tá ali baixando um aplicativo e coloca algumas informações que você nem lê direito. E aí a pessoa tem que entender que elas pedem, só que tem vários aplicativos e várias coisas que se você não for dar, você também não vai ter o acesso. É o legítimo interesse. Mas a pessoa não percebe isso, porque ela tá vendo que ela tá tendo benefício.
Você não paga. Tecnicamente, você não tá pagando. Você tá tendo um desconto. Então, ela, pô, eu vou dar meu CPF. Tanto que agora vale Mas super ela a não consegue... pena você dar o seu O CPF. cashback, o desconto. Eu sou contra. Não. Você é contra? Eu sou contra. É que eu sou da área de tecnologia e eu faço esses trackings, eu fazia isso. Então, pra mim, tipo assim, é um benefício. Você quer, você quer. Se não quer, você não quer. Eu acho que tem a opção. Eu também acho. Só que hoje eu acabei de vir do mercado, que eu fui comprar chocolates, e eu passei no Totem, né? Eu não vou falar o nome do mercado. Por favor, não. Porque eu aprendi isso numa palestra com a Nath, que eu comecei a falar o nome de todas as empresas que eu tava falando. Ela, eita, foi tudo pro saco. Eu fui no mercado e passei no Totem. E no Totem é obrigatório. E eu tava tentando, pior que eu tava com pressa, eu queria não colocar o CPF. Então, mas agora tem totem que tem a opção lá. Não me identificar. Não me identificar. Esse que eu fui, acho Porque que não tem tinha. aquela coisa. Aquele aqui na frente. E aí tem um negócio, o nome em inglês é Privacy by Design, ou privacidade por... Eu nunca consigo traduzir direito. Tipo, de início. Vamos supor, quando você abre um aplicativo, vai baixar alguma coisa ou vai adquirir um serviço. Lá embaixo, você preenche seus dados. Nome, CPF, endereço, pipipi, popopó. Lá embaixo vai ter o quê? Aquela caixinha, termos e condições. Pra você clicar. Pra você clicar. Antes, ela vinha ticada. Ai, sim, eu fazia isso na minha empresa. E você só ia. E você não pode. Então, assim, a privacidade, ela tem que, de início, estar garantida. Então, não pode vir nada ticado. Não pode vir, ou não me identificar. Geralmente, ele vem o quê? Tá tudo em preto. Aí, eu não quero me identificar, tá em cinza. Lá em cima. Ou lá embaixo. É sempre a cláusula pequena. É sempre a cláusula. E isso não pode. Isso tem que estar... Então, a base número 1 da LGPD é a transparência, o consentimento livre, informado, inequívoco. Ou seja, a pessoa, ela... tem que saber o que vai ser coletado. Meu nome, meu CPF, meu e-mail. Por quê? Porque eu preciso do seu nome para te prestar esse serviço, porque X, né? Porque aí tem uma gama de serviços. O CPF, na prestação do serviço, eu preciso para te identificar por causa disso. E o endereço de e-mail? Para eu te mandar um marketing. Se você, para prestar o serviço, precisa do nome CPF, o e-mail, você tem que me avisar que é para marketing. Sim. Se você me avisar, eu vou concordar ou não. Se eu não concordar, você não vai me prestar o serviço. E tudo bem. Sim. É o legítimo interesse. Mas as pessoas precisam saber... A base, noção, né? A base é, o consentimento, ele nunca pode te deixar no escuro do... Pra que eu dei meu consentimento? Foi pra isso aqui? Até que ponto essa pessoa vai usar os meus dados? Ela pode transferir para um terceiro? Uma empresa tem uma parceria com uma empresa X. Ela fala, eu tenho um banco de dados aqui, quer? As pessoas para quem ela deu a autorização sabem que ela vai transferir o dado? Mas aí são 2 pontos, né? Tem a pessoa que não lê e quem já leu aqui. Ninguém já li sobre... Não, eu li porque eu já li... Não, eu não li todos os que eu já me inscrevi, óbvio. Mas eu leio vários... não lê. Não, eu leio vários porque eu trabalho com isso. E, na verdade, eu leio para entender o que eles... fazem, na verdade, pra eu tentar entender outra coisa. Exato. Tô tentando entender uma outra coisa. Como é que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo, pra tentar replicar. É diferente. Então tem essa parte, a pessoa que não lê, e tem a parte que não dá pra você concordar parcialmente. Ou você concorda com tudo, ou você não concorda com nada. E aí, Bruno, você que normalmente trabalha mais com pessoas físicas, Natália mais jurídicas, pessoas físicas, você acha que hoje, mesmo depois de 6 anos, as pessoas tem ainda um mínimo de noção do que a gente tá falando aqui? Ou acho que ainda nada? Não. Não, cara, não tem, tô te falando. A pessoa que pede o CPF, muitas vezes ela nem sabe por que ela tá pedindo CPF. Vou te dar um caso real, tá? Vou te dar um caso real, acho que eu tava comentando com a gente tá conversando essa semana. Uma determinada pessoa comprou uma roupa numa loja X, tá? Comprou. E de repente ela precisou trocar. Na troca, a pessoa da loja falou, eu preciso do CPF. Por qual motivo? Me dá uma justificativa. Ué, não é porque eu só posso trocar... Não, eu não posso trocar só algo que eu comprei. Mas você tá com o cupom fiscal. Com o papelzinho. Que não tem identificação. Que tem o código de barras do produto. Você precisa da entrada e saída no produto no estoque. Só isso que você precisa. Tem o número de registro da compra. A pessoa não quis fazer a troca. Jura? E ela podia fazer isso? Não. Mas aí o que acontece? A empresa não podia fazer. Aí piorou, aí a situação piorou um pouco. Essa pessoa estava acompanhada de um advogado. Que eu também não quero dar dicas, né?
Eu já sei quem é. Eu já sei quem é a pessoa e já sei quem é o advogado. Beijo, pessoal. Camila, meu amor. Eu sabia. Mas aconteceu essa situação real com a gente. E a menina falou assim, a gente não vai trocar a roupa. Eu falei, então tá bom, então eu não vou sair do caixa. É horrível lidar com advogado. É chato, a gente acaba sendo chato. Sempre falam que o pessoal do direito é chato, desgastante e tal. Mas a gente sabe o que pode e o que não pode. O que aconteceu? Agora eu quero saber a fofoca inteira. O que aconteceu foi que eu falei que não ia sair do caixa e ela falou, mas tá, mas vai liberar, não vai? Enfim, a menina que tava do lado do caixa... O outro caixa, né? Do outro caixa, a funcionária, fala assim pra ela, pega o teu WhatsApp aí. Falou pra menina. E ele deve ter xingado pra caramba a gente, né? Mas passou um CPF. Ela foi lá, pegou o CPF, colocou... De ter outro CPF. Ó, tá tudo certo. Só pra liberar um sistema. Mas não, porque o sistema bloqueou, né? O sistema bloqueou, porque o sistema não... E assim, é isso, quem tá fazendo o sistema não tem o conhecimento de que eu preciso de uma opção aqui não identificar. No próprio treinamento. Eu E acho se que fosse até um sabe. estrangeiro? Não, acho que até sabe. Não, Eu acho que não a sabe, pessoa não. que cria, ela sabe. A pessoa que mas cria a pessoa Não, que que executa, ela né? acabou sendo contratada, ela tá no isso, treinamento, tudo bem. ele fala assim, ó, você tem que atingir essa meta, E o meta treinamento essa, não vai nem e você explicar. tem que pedir o CPF. Mas não sabe pra quê. Então, se eu perguntar isso, ela não sabe me explicar pra que ela quer meu CPF. Agora, a gente falou, imagina ser um gringo tentando pegar isso. uma bermudinha pra ir pra praia. Imagina, a gente tem casos de... A gente tem estrangeiros aqui. Não, a gente certo? teve aqui. Tenta arrancar um de americano, o green card... Não é green card, é o... Passaporte. Não, o número social. É o número social. Você não arranca. Não, é super perigoso você não entregar o arranca. número social porque você pega benefício, tem várias coisas. É a mesma coisa com o nosso CPF, gente. É a mesma coisa. O nosso CPF, ele tem a mesma função aqui no Brasil. E, inclusive, já chegou gente aqui no DC Hub Como é que esse não povo querendo dar o CPF. Sabe quando as pessoas falam, eu tô recebendo queria? Lógico. Tipo assim, querendo fazer o day use e usar o espaço, mas não, tipo, não quis dar o CPF. Aí Eles eu têm uma visão fiz... diferenciada da gente. É. Que a gente acha que é muito simples. Ah, passa aí. Porque O aí a estrangeiro gente não. fica, nossa, eu não paro de receber ligação de spam, nossa, eu recebo tanto e-mail de spam, nossa, eu recebo... Por que você acha? Por que você acha que as empresas têm os seus dados? Sim. Não é uma bola de cristal. E eu queria, já que a gente tá falando sobre isso, sobre como pegar esses dados da loja que pega isso, né? Ai, gente, amei. Um pequeno empreendedor, tá começando a empresa dele, ou tem a empresa dele. Como ele tem que pensar os dados que ele precisa e como deixar isso claro e como saber que ele não vai infringir nenhuma lei. Uhum. Vamos dar um exemplo, a loja de roupa. Uhum. A loja de roupa... Só que assim, óbvio, vamos pensar como empreendedor. Uhum. Ele quer fazer o marketing dele, ele quer mandar mensagem depois de pós-compra e pós-venda para tentar chamar a pessoa de novo, ele quer mandar a mensagenzinha de parabéns porque ele vai ter desconto naquele mês, Certo. ele vai querer... saber quantas vezes a pessoa comprou, para ele tentar ver o padrão de uso dessa pessoa para indicar produtos parecidos. O que esse empreendedor tem que fazer para montar essa coleta de dados para ele? As noções básicas. Antes de deixar a Natália responder, eu vou só fazer um adendo. Esse pequeno empreendedor é a pessoa que mais vai ter dificuldade para implementar o sistema. Porque o primeiro passo é sempre mais difícil. Então, geralmente a pessoa que... E é o que quer fazer direito. Exatamente, ele quer fazer tudo direito, começar direito, mas ele não tem recurso, não tem braço, é tudo mais difícil. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Sim. Então ele que faz tudo. E aí como é que ele coloca um sistema que também é caro? Que ele vai ter que fazer um investimento ali. Sim. Agora eu passo pra Natália responder. Mas assim, a sua colocação é perfeita, porque assim, existem várias maneiras de fazer isso. A maneira correta é a mais trabalhosa, é a mais cara e é a que vai tomar mais tempo. E a gente sabe que quem tá começando, o tempo tá ali urgente. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas que me procuram, assim, a gente sempre tem um questionáriozinho. Inclusive, eu posso até compartilhar, e sei lá, a gente deixa no negócio na descrição. É uma enquete, um briefingzinho de tipo, o que eu tenho que pensar aqui rapidinho para ver onde estão os meus problemas, e aí, o que eu consigo resolver rápido, fácil, o que é um problema, o que não é, que eu posso resolver depois. E então, é assim, primeira coisa eu preciso estudar, entender o que dados eu realmente preciso. E aí, cada um com o seu serviço vai saber o que ele precisa. Precisa do nome, do e-mail e ponto. Sei lá, por enquanto. Vamos trabalhar com dois exemplos para facilitar a minha vida.
Então, quando eu vou... Adiciona o CPF. Tá bom, CPF. Porque eu acho que o Porque é o que CPF... mais usado. Não, é porque é o mais pedido. O mais Eu acho pedido, que, verdade. assim, Não é nem o RG, o CPF. Porque o RG Hoje em dia nem se usa Gente, mais. descobri, eu tava conversando aqui, antes de a gente começar, que eu posso fazer um RG pra cada estado, então eu vou começar a fazer isso, tá? Gente, pelo amor de Deus. Só pra ver o que acontece. Disclaimer, o advogado não falou isso. Não permitiu. Não, que vai ter de Deus. plágio de INSS. Pelo amor de Deus. Então a gente faz o quê? Primeiro, a gente precisa de um corte. Eu preciso saber que dados eu realmente preciso. Então, assim, e aí tem uma coisa muito importante, que é o dado sensível. Então, gênero, raça, orientação sexual, isso é tudo dado sensível. E isso é irrelevante para diversos serviços. Se perguntar, qual que é a sua orientação sexual? Por que você quer saber? O que isso para a pessoa que está vendendo camiseta importa? E é para eu direcionar. Inclusive, eu tava lendo sobre isso, Natália, que tem empresas, algumas empresas, eles colocam isso como prioridade para a pessoa responder, para poder entrar na empresa. E não pode, e não né? pode. Isso. Não, um contrato... É bizarro isso. Além de, por exemplo... veio outra coisa na minha mente e eu esqueci. Era... É que você tá falando de contratação, né? De Isso. dados sensíveis. Orientação sexual, religião. Isso, tem muito. São dados sensíveis. E o dado sensível, dentro da LGPD, ele entra como uma... Você precisa de uma autorização à parte para tratar dados sensíveis. Como que isso funciona? Quando você tem o boxzinho para ticar, para concordar, né? Concordo com os termos de uso. Se a empresa vai tratar um dado sensível seu, acontece muito na área da saúde, biometria, para tirar foto. Sabe quando você vai entrar no prédio e vai tirar uma foto? Isso é um dado sensível, é o seu rosto. Vocês já viram com inteligência artificial o que a gente consegue fazer com voz e rosto? Você gravar minha voz aqui, um tempinho, tirar uma foto minha... Pegar o seu vídeo aqui. Acabou. Então isso é um dado sensível e a manipulação dele é estritamente restrita. E aí, quando você usa esse dado sensível na sua empresa, vai coletar, o Juice Hub tem os parceiros aqui da Interport, eles, para coletar esses dados, tem uma caixinha específica. Concordo com o uso dos meus dados sensíveis, e aí tem lá, eu vou coletar a sua voz, vou coletar a sua foto, para poder te liberar a entrada no prédio, esses dados vão ser armazenados no Brasil ou no exterior, e tem que estar descrito aonde isso vai ficar guardado, por quanto tempo, e etc. E aí, uma pergunta sobre isso. Que aí, acho que vai ter... Eu ia voltar no meu curso do empreendedor, porque eu não respondi essa pergunta. Tá. É porque eu tô... Depois eu vou deixar essa minha pergunta. Eu dei uma salada, mas aí eu vou resumir. Mas então, assim, a pessoa que vai começar... O que eu faço? Pesquiso que dados realmente preciso utilizar. Segundo, eu penso que parceiros eu vou ter durante a minha prestação de serviço para eu ter certeza que os contratos que eu tenho com essas empresas estão abrangendo a proteção de dados. Então, eu e você, Erika, a gente é parceiro de trabalho. Então, a gente vai ter um documentinho entre nós, um termo entre nós, falando, se a gente for tratar dados pessoais, eu que coleto, você que cuida deles para mim, você é minha operadora, então, se tiver qualquer problema, você tem que me avisar em 24 horas, você tem que guardar ele em tal lugar. Então, é um acordo entre as empresas que tratam dados de como elas vão fazer isso para proteger os dados. Então, primeiro, eu descubro que dados eu vou usar. Segundo, eu vou compartilhar com algum parceiro, eu tenho alguém que vai fazer isso comigo, preciso ver se eu tenho contratos a serem redigidos para proteger esses dados e para ter certeza que se acontecer um incidente, como que a gente faz, né? Sim. Tipo, pegou fogo. Onde está o extintor? A origem. Exatamente. Sim. E terceiro, um aculturamento. Quem trabalha comigo sabe o que a gente faz, sabe que dados a gente guarda, onde eles ficam guardados, por quê, por quanto tempo. E aí entra a parte de tecnologia, de criptografia, de firewalls, de utilizar a tecnologia para proteger dados, criptografar o que precisa ser criptografado. Então, tem ali uma sequência de coisas que a gente analisa primeiro e vai dali abrindo. Então, é bem o que vocês falaram. Para o pequeno empreendedor, se for parar para pensar literalmente em tudo isso... Não vai fazer. Tem que contratar um advogado. É difícil. Isso. Ele vai ter que fazer isso. E tem software, Sim, não é tão simples. não é porque simples. ele não vai poder pegar uma planilha simples e colocar o dado de todo mundo ali e fazer todo mundo selecionar. Tipo, é uma coisa bem louca. E aí, até quando você falou desse negócio, que eu fiquei com isso na cabeça agora, antes da gente continuar esse assunto, o negócio da portaria que você falou, né? Quando a gente tá pegando esses dados numa loja, num prédio, por exemplo...
Aqui dentro existe a questão de você entrar e se identificar por vários motivos. Uma delas é segurança de assalto. Sim. E a segunda é a segurança de incêndio. Porque a gente tem que ter a contagem de quantas pessoas tem aqui dentro, entrada e saída, para caso aconteça alguma coisa, quando a gente contar a saída de novo, a gente sabe se ficou alguém aqui dentro. Então, pensando nisso... Né? Tanto que depois até sou um adendo disso, por isso que eu demorei muito tempo para entender porque é que a garagem é um elevador diferente de todos os outros prédios, porque obriga todo mundo sempre a passar pela catraca, né? Isso é uma coisa muito louca. E não é assim quase nos outros prédios. Mas aí a gente... Todas as solicitações que pedem de dados pra gente são na voz, são aqui. E aí, como é que a gente entende onde esses dados vão ser utilizados? De duas formas. Todo usuário tem direito a saber essas informações, então você deve e pode perguntar, falar, eu quero saber qual é o plano de tratamento de dados da empresa, eu quero saber para onde vai, quanto tempo, quem cuida, você pode pedir. E isso entra dentro de uma outra ferramenta que são os direitos ARCO, que também vem por causa da sigla no exterior, mas é basicamente o direito de acessar os meus direitos, meus dados, de retificar, de corrigir, de pedir para parar de tratar os meus... Por exemplo, eu dei consentimento e eu não quero mais. Eu quero que você tire meus dados daí do seu banco de dados. E as empresas são obrigadas a retirar e te provar... Os problemas do Facebook, do Meta. Exatamente. Então, você tem esse direito. Segundo, que quando a gente está falando do tratamento de dados para... Aí a gente entra não são exceções, mas são as garantias legais. Então, por questões de segurança, para fins jornalísticos. Então, para algumas questões, a empresa coletou seu dado para entrar no prédio, porque se você quer entrar no prédio, você precisa passar por ali. Você quer acessar um serviço, essa é a ferramenta. Ponto. Você tem direito a saber como ela armazena, por quanto tempo, tarará. Mas também é um direito da empresa ter gravado seu dado para ela te oferecer, te entregar a segurança de entrar no prédio. O que ela não pode fazer é pegar a sua foto e utilizar para outra finalidade que não seja estritamente liberar sua entrada na portaria. Acho que Mas o dinamismo, ele não deixa, né? O dinamismo do cotidiano não deixa. Você imagina a fila que ia fazer na entrada se todo mundo fosse perguntar. E aí é onde eu acho... falando assim, na prática acontece? Não. Então, e aí é onde eu entro que, tipo, acho que uma das maiores dificuldades desses empreendedores é, tipo, fazer um treinamento das pessoas que vão lidar diretamente com essa questão. Sim. Porque, tipo, essa questão da roupa mesmo, a mulher não estava pedindo CPF, não sabia nem por que ela estava pedindo. Não sabia. Sabia por quê, mas não tinha uma definição de o direito da pessoa, né, de não dar. Não, e aí eu realmente acredito que o sistema provavelmente estava bloqueado. Eu realmente, nesse caso... empreendedor... Desculpa. Não, pode continuar. O empreendedor em si, ele vai ter essa dificuldade de implementar várias situações dentro da plataforma dele, dentro da empresa dele. Então, por exemplo, ele vai contratar alguém em vendas. Ele vai ter dificuldade em treinar aquela pessoa para vender. Sim. O LGPD é igual. Exatamente. Para treinar essa pessoa a utilizar a ferramenta, além de ser um pouco mais custoso, ele vai ter a mesma dificuldade. E então, a gente já entendeu tudo isso, mas então vamos pensar assim, eu sei, esse é o momento ideal e a gente sabe que pouquíssimas pessoas vão conseguir colocar isso em prática, até porque a gente está testando, a gente nem começou a empresa direito, então mas então vamos falar dos principais erros, né, que acho que as empresas cometem no dia a dia, coisas que não podem se fazer dos pequenos empreendedores. As infrações, né? Menino, eu li tanto que eu tô toda... Quais são as maiores infrações que as empresas cometem perante a lei? As maiores... Eu acho que assim, uma das principais, eu sempre vou falar, é transitar e-mails, né? Eu acho que assim, quando você é um pequeno empreendedor, gente, entenda que eu sei que é super mágico quando alguém aparece pra você e fala, eu tenho uma lista de contatos pra você, que é a seu perfil. Gente, vamos começar por aí, isso não pode. Não pode. Independente de qual seja a situação, isso não pode, tá? E aí uma coisa, só que aí eu vou dar uma dica para os empreendedores, olha, você nunca pode pegar a lista de alguém. Mas sabia que você pode, então, pedir para essa pessoa que tem a lista mandar um e-mail, ela mandar um e-mail com você falando que você está mandando um e-mail através dela? Isso. Vocês sabiam que vocês podem fazer isso? Exatamente. O maior erro dentro da proteção de dados, dentro de tudo que a gente faz, na verdade, na vida, é comunicação. Se você me avisar, se você me perguntar, se você pedir autorização, eu posso te dar.
Eu posso falar. Eu, Natália, por exemplo, eu amo receber uma mensagenzinha de uma promoção. Eu me cadastro em parabéns no aniversário. Ganhou 15% off. Mês do aniversário. Parabéns. Ó, que seu voucher de... Amo. Eu, obviamente, tem dias que tem uma cacetada de spam ali que eu só ignoro. Mas, gente, eu cansei de pegar link e falar, nossa, eu tô precisando de uma regatinha aqui dessa marca, entrar lá e comprar, e compartilhar com amigos, etc. Então, assim, tudo que é combinado, não tem como dar errado. Né? Gente, pra você ver, uma das meus maiores discursos piegas dentro do direito e da vida é esse. E a gente precisa de uma lei pra proteger tal coisa. Eu só tenho 15 anos de formado, eu sou um neném. Mas o Brasil tem leis fabulosas, incríveis, que já protegem. A gente tá aqui falando de proteção de dados. Gente, a nossa lei atua antes de LGPD, antes de Marco Civil, essa proteção já existia. A gente fez o quê? A gente só expandiu ela um pouquinho e começou a usar um linguajar que estava sendo usado em outros lugares, começou a ser mais específico. Uma modernizada. Deu uma modernizada. Mas assim, antes disso eu já conseguia me proteger. O Procon há muito tempo tinha um negocinho de você cadastrar o seu telefone para não receber telefonema de spam. Porque assim, eu não quero receber ligações. Eu quero que me descadastrem dessa lista. Isso já existia há muito tempo. Então, assim, a proteção do consumidor no Brasil, inclusive, que é a minha favorita, ela é pioneira. Existem muitos países no mundo com a proteção de consumidor que a gente tem aqui. Sabe? Comprei online, vou lá trocar, deu defeito, vício oculto, pá. O Código de Defesa do Consumidor é fantástico. Junto com o ECA e com o SUS. São as ferramentas desse país que funcionam muito bem. Então, assim, tudo que toda vez que uma empresa for transparente a respeito do que ela quer fazer e como, dificilmente vai dar errado. Então, você, pequeno empreendedor, na hora que for pegar os dados, na hora do caixa, na hora de pagar, fala... Você não pode me dar seu e-mail, por favor? Só pra gente conseguir te mandar algumas A gente vai te mandar uma mensagem no seu e-mail, no seu aniversário. Aí a pessoa vai falar, vai ter desconto, porque eu consigo enxergar as coisas que fazem sentido pra você não atrapalhar. Então vamos pensar realmente em melhorar a nossa comunicação. Tem pessoas que não vão gostar e não vão querer. Mas aí tudo bem. Segue. Exatamente. E assim, eu concordo 1000 vezes com a Natália. Porque assim, gente, amo. Às vezes tô pesquisando alguma coisa. Tô pesquisando uma TV. Aí do nada começa a vir um monte de promoção de TV. Eu falei, daqui a pouco eu sei que vai vir. Daqui a pouco eu sei que vai vir. Tá me ouvindo. Eu sei que daqui a pouco essa promoção ela vai vir pra mim. Aí assim, gente, dica, adiciona no carrinho. Bota no carrinho. Bota no carrinho, gente, em todos os e-commerce. Vocês vão ver que todo dia o preço abaixa, gente. O dia que eu aprendi isso, é a melhor coisa do mundo. E eles avisam, né? Gente. Porque você botou no carrinho, ele vai ver, se ele sabe a sua intenção. Se você não liberar tudo isso, não vai acontecer a mágica. A mágica que isso aparecer no seu e-mail. E assim, e com tudo isso, assim, voltando para os pequenos empreendedores, então assim, gente, conversem com seus clientes, né, para mostrar então essas ações. E quando vocês forem fazer parcerias, mostrem muito claro essas parcerias, né? Porque assim, acho que essa dica de eu mandar o e-mail através da minha lista, um nome de alguém, olha, gente, estou aqui para apresentar a tal empresa. Exato. Isso é uma coisa incrível que você pode fazer com qualquer pessoa sem infringir LGPD. Exato. Porque é uma empresa mandando base para e-mail dela, falando que tem uma empresa parceira que está mandando uma mensagem. Então, acho que isso é uma das coisas incríveis aí que os empreendedores podem começar a fazer. E ligação e WhatsApp, que aí é uma coisa que muitas vezes... e assim, tem o lado empreendedor e tem o lado grandes empresas, né? Sim. Porque cada vez mais a gente vê as grandes empresas, tipo, burlando e fazendo ligações que não... Que, a gente sabe, pura não pode... Quantas ligações já recebeu hoje? Hoje eu não contabilizei, mas essa semana teve um dia que foram 15. Então, isso é uma coisa que não se pode fazer. Por isso que o número é rotativo, para não ter rastreio. Tecnologia aí, ó. Lados negativos e positivos. Como tudo na vida. Então assim, isso não se pode fazer. Sempre sai de casa todo dia, um malandro. E aí fica uma outra... exatamente. E, gente, uma outra dica. Toda vez que alguém te ligar, fica quieto no telefone. Pelo amor de Deus, não falem. Não falem. Porque a ligação só é ativada quando você fala. Quando começa a salvar. Exatamente. Alô? Amo a ligação que fala alô, gente. Tem alguém aí? Oi! O WhatsApp, ele... Em breve eu acho que deve cair um pouco essas mensagens, principalmente a propagandinha, né? Porque vem as lojas, sentimos sua falta, tamo aqui com... Puta saco. Isso deve cair em breve, porque agora existe uma outra ferramenta que funciona como se fosse um SMS, mas
mais elaborado. Ele funciona no Android e agora ele entrou pro iPhone. E as empresas provavelmente vão migrar muito mais para essa plataforma do que pro WhatsApp, porque... o MMS. que na verdade chama RCS agora, exato. E aí, ele tem a carinha do WhatsApp mesmo, assim, você consegue mandar, é bem visual, não é um SMS, né, aquela tosqueira só escrita, assim. O mercado já usa bastante. Fora do Brasil, isso já se usa horrores, já se usa muito, normal, já é muito normal, então isso deve cair um pouco. Mas assim, o conceito é o mesmo, né, na verdade, é que é isso, por telefone, por linha de telefone, é uma festa do caqui, assim, tipo, todo mundo... um grupo do WhatsApp que a empresa uma loucura. O que eu recebo de mensagem pra marketing? Não. Nossa, todo dia. Todo dia. O que ela recebe de ligação, recebe de mensagem. O que eu sempre falo, e aí entra a parte chata de ser consumidor e tal, mas assim, denuncia, bota lá o spam, era bota isso o que eu ia bloco, perguntar pra vocês. A gente falou muito sobre essa questão de infringir a lei e tal. Quais são os tipos de penalidades, assim, pra esses tipos Boa pergunta. E eu vou até pegar o gancho e falar dos canais de denúncia, porque a gente tá falando de proteção de dados e se eu sentir que eu fui violado, que estão usando os meus dados de forma indevida, aconteceu o que eu faço, né? Quem que eu procuro? Também a gente, me lembra, eu vou colocar depois os links bonitinhos na descrição, mas dentro do site da NPD, você pode fazer denúncias, tanto se for um dado seu, né, se acontecer alguma coisa com você, tanto se você só souber de uma empresa que está infringindo. Claro que você não pode ficar lá falando bobeira, né? É crime você ficar falando crimes que não aconteceram. Você não pode denunciar. Então, eu não gosto dessa empresa, vou lá denunciar ela. Não é assim, você precisa, né? Mas você pode, as pessoas podem, tem uma ferramenta já, funciona para isso, para você se proteger e falar, olha, acho que estão usando os meus dados indevidamente, pedir para me tirarem de um mailing, não me tiraram, sabe quando você coloca assim, me descadastrar. Aí do nada, passa uma semana, Exato, então assim, e a orientação da NPD tente conversar, né, conversar com a empresa. Nos termos de uso que ficam fixos no site, vai ter lá em alguma parte no rodapé, vai ter termos de uso, política de privacidade. Lá vai ter um e-mail, tem que ter. Se não tiver, já printa e fala, tá vendo? Não tem. É uma denúncia, porque tem que ter um contato de uma pessoa específica para tratar dos seus dados. A gente chama de DPO. Então tem que ter esse e-mail lá de algum fulano com quem você vai falar. Não tem, denuncia. Então, assim, você tá ali numa suspeita de que aconteceu alguma coisa com seus dados, vai atrás, faz essa denúncia. Até porque, às vezes, a empresa só descobre do incidente de vazamento de dados porque alguém avisa, fala, então, só uma cagada aqui. E as penalidades? As penalidades vão, assim, a gente não teve ainda no Brasil teve uma grande multa que foi a do Facebook agora em julho, por conta do uso de inteligência artificial de maneira... vou usar aqui de todo mundo, porque tá nos meus termos de uso. Não tá, não. Não assinei esse. Quando a gente fala esse negócio do termo de uso e do direito de uso de imagem, de voz, que são coisas diferentes, mas tudo isso trata de direitos muito pessoais, que são protegidos desde a Constituição Federal. Então, a minha voz, o meu rostinho. Então, são direitos personalíssimos. Então, nenhum desses direitos pode ser usado para sempre, de forma... Tudo tem que estar... eu vou usar a sua imagem para esse podcast. Então, eu, Natália, autorizo a minha imagem para esse podcast gravado no dia tal, no lugar tal. E ele vai ficar disponível na plataforma X. Nada é para sempre quando a gente fala de direito personalíssimo. E os dados pessoais, eles têm aí uma proteção muito similar. Então, por quanto tempo você vai guardar meus dados? Na área da saúde, você tem uma proteção maior, tem uma proteção de 10 anos que as empresas podem manter os seus registros lá. Em outras ferramentas, a proteção é de 1, 2 anos, ou só enquanto durar o serviço. Então, eu contratei o serviço de uma academia, por exemplo. Ela tem lá meus dados, minha fotinho para eu entrar. Cancelei meu contrato. Apaga-se tem que sumir meus dados dali. Então, assim... Seria o ideal, né? E aí você tem penalidade... Ideal e real é bem diferente. Na Fantasilândia que eu moro. E aí você tem penalidades que vão de aplicação de multa até a suspensão do direito de prestar serviços no Brasil. Tipo, você infringiu tanto que você não pode mais prestar serviço no Brasil. Existe uma estatística que é de 5 a 16 mil tipos de informações diferentes, né? Que dá pra guardar de uma pessoa. É muita coisa, cara. E esse negócio de não prestar serviço no Brasil, é o que aconteceu com o Twitter? O Twitter, ele não tinha um representante legal no Brasil. E para você ser uma empresa
que preste serviço para brasileiros, você precisa estar constituído no Brasil, ter um CNPJ e um representante legal. Eles não tinham. Não, mas quando acontece de não prestar, mas é o que aconteceu com o Twitter. É isso. A multa do Twitter foi... Eles já estavam sendo multados, né, em dinheiro. Bala. E pagaram na conta errada. Parabéns. Não foi na minha. Infelizmente. Nem na minha. Senão a gente não estaria aqui. Sim, foi isso. Foi... Eu devolveria, pô. Você devolveria o dinheiro? Você no devolveria o Twitter? dinheiro? Vocês não devolveriam, Sim, gente? correto. Essa é a Claro. resposta Sim. correta. Todo mundo ia devolver. Exatamente. Peraí, eu sou obrigado a devolver Pix agora? Sim. Eu não sabia que eu era obrigado a devolver Pix. Esse dinheiro não é seu. Tá escrito isso no Pix? Crime. Quando a gente deposita? Eu tenho uma pergunta pra tu. Apropriação também. indébita. Ah, Se o dinheiro não é é. seu, você tem que devolver. Se você... Mas eu não roubei. Colocaram. Mas não é seu. Mas não é seu. Foi involuntário. Não foi involuntário, ele clicou no botão. Eu gastei sem saber, tá valendo. Gente, tinha 21 milhões na minha conta, foi sem querer. Eu tenho uma história assim. Você gastou tão rápido. Que foi o cara, acho que Eu da não consigo. um Pix da Globo, alguma coisa assim, o cara não queria devolver. O Não Pix tem da uma Globo. história- Ai, é mesmo. Não teve uma história Teve, assim? eu E ele não lembro. queria devolver. E falou, Muito não, recente. o erro foi seu também. Foi de você, essa, não fui. É muito recente. Foi de alguma coisa isso. assim, não faz O muito que tempo, aconteceu? Tem que Cara, não devolver. Você precisa devolver. É, Eu foram acho que- atrás eu da acho que- pessoa, Eu eles acho que a foram Globo atrás. entrou com um processo contra o Pra rapaz, pegar de aí volta. o juiz É. determinou a Isso. devolução. A Globo entrou com uma ação de volta. Mas legal, assim, no administrativo, na conversa, Não rolou. não rolou não. Eu não devolveria. Sorry. Uma coisa que eu queria Mas é perguntar ruim, porque... pra tu, Bruno. Uma das coisas que acontecem, e é muito comum, já aconteceu casos assim na minha família, de, tipo, pessoas que têm uma aposentadoria no valor X, e aí depois, tipo, acontece de alguém do além, não sei de qual lugar, faz um empréstimo na aposentadoria daquela pessoa. Como é que a pessoa consegue fazer empréstimo com o dado daquela pessoa? Porque tem que ter o facial, tem que ter tudo, né? Na hora de fazer. Não, Depende, necessariamente. depende, não Não. necessariamente. Não. Não necessariamente. Vamos supor que Só um os parente dados. faleceu. E aí você tem acesso ao cartão de crédito onde ele recebe a pensão todo mês. De repente um filho, um irmão, um pai, alguma coisa. É muito normal isso, tá? A pessoa vai lá no caixa, saca esse dinheiro e, ó, não conta pra ninguém. É só Até o acesso momento- ao GovBR, às vezes, da própria... Até o momento que o órgão Familiar. descobre. Sim. Porque aí ele vai pegar a data do óbito, na certidão de óbito, e vai falar, mas a pessoa faleceu em 2010. Tio Paulo, né? Tio Paulo! Ah, verdade. E o último saque foi em 2024. Aí ele fala, pô, não tá batendo, entendeu? Então ele vai fazer a investigação e aí essa pessoa ela tem que devolver o valor que ela pegou, né? Mais correção, juros, eventuais multas. Gente, infelizmente, crime não compensa. Senão a É gente... verdade. Não pros tava em pobres outra mortais. profissão. Exatamente. Só pros... Nem vamos entrar Não vamos entrar. É, melhor Não não. vamos, né, gente? Não vamos falar nada sobre isso, Vamos falar né, sobre gente? Porque isso, Rafa. pra gente ficar falando Mas de pessoa é Para complicado. complementar a tua informação, que a gente está falando que para o empreendedor é difícil implementar essa questão de LGPD. Estava comentando com a Natália também. Hoje, a gente, como advogado, a gente tem acesso ao sistema do Tribunal de Justiça, que é onde acontecem todos os processos. Sim. Então, a partir do momento que o cliente ele contrata um advogado, ele vai subscrever uma procuração, certo? Vai passar o nome, o RG, CPF, o CNPJ, endereço. A partir desse momento que está no sistema, que hoje, desde, pelo menos em São Paulo, desde 2013, né? Ah, que o sim, processo é faz um- digital, tá tudo informatizado dentro desse sistema. Que quem tiver acesso, uma senha, um token, tá lá para todo mundo ver, desde que não seja segredo de justiça. Porque o processo, ele tem origem pública, tá? Todo mundo tem acesso. Então, hoje existe um problema da gente entrar, distribuir uma ação e 2 dias depois, esse cliente ele recebeu um comunicado dizendo, olha, você tem um dinheiro aqui para receber, com os dados que a gente informou dentro do processo. Porque você vai lá no Google, joga o nome de uma fulana, pessoa X, aí aparece aqueles dados no Jus Brasil. É, tipo, processo e tal. Processo Eu já tal. fiz muito isso. A pessoa vai lá, olha, joga no sistema do tribunal e coleta todos os seus dados. Verdade. Então hoje a gente está pedindo o quê? Segredo naquele documento específico, que é na procuração. Para você manter esse Era sigilo o que a dos gente documentos estava do... falando no começo que a tecnologia a gente não consegue acompanhar. Essas informações sempre foram públicas. Mas você tinha que ir lá botar a barriguinha no balcão e ficar fuçando e pegar a Checar lá informação. no fórum. Agora não. Da sua casa,
Ainda mais quem, né, tem criatividade e conhecimento tecnológico. Tempo livre e conhecimento, né? Que, sei lá, você consegue automatizar aí algumas ferramentas para ficar fazendo essas pesquisas. Tipo, eu quero pesquisar processo de pessoas de X há tantos anos contra o Detran de São Paulo, pipipipopopó. Ele vai te dar todas as informações que você quer. Então hoje tá mais fácil. Antigamente o cara não ia até o fórum só pra pegar um CPF. Não vamos continuar essa ideia, porque acho que ficou fácil pra fazer isso agora com algumas ferramentas. O golpe já tá aí. É o velho golpe e cai quem quer, entendeu? Ou seja, gente, por favor, tomem muito cuidado com as ligações, com tudo que você recebe, porque seus dados estão por aí de alguma forma. De alguma forma. Principalmente agora também, nesse período de eleição, o pessoal dá muito, né, o CPF. Ai, gente, eu fiz uma bobagem outro dia. Eu, Natália, advogada, trabalho com isso todos os dias. Calma, a gente é ser humano também. Muito. Calma, eu fui responder. Eu tava na feira, tranquila. Respondi a pesquisa, e aí ele tá lá respondendo e anotando meus dados, e bota aqui seu CPF, e bota seu número de telefone. Eu não coloquei o número do meu telefone. Menina, na pesquisa política. Menina. E assim, no que ele saiu andando, eu parei e falei, o que eu acabei de fazer? Volta aqui, menino. Mas é o quê? Eu tava escolhendo meu melão, tranquila da vida. E ele veio me perturbar, eu respondi a pesquisa muito, né, solista, eu cidadã. E você, a Nath, que é uma pessoa que pensa, tipo, pô, tadinha, a pessoa tá trabalhando. Bondosa, ela é bondosa. Tipo, eu tô aqui curtindo. Me lasquei, essas 15 ligações que eu fico recebendo todo dia. Entendi. E falando em feira, eu lembrei de cantina, e lembrei de quê? Babo, gente, muito obrigado, Babo. Olha, nem combinamos, mas foi ótimo. Muito obrigado pelas duas. Eu já comi uma aqui, obviamente, porque eu não consigo resistir. Sim. E agora, chegando ao final desse episódio, gente, que dica vocês dão para as pessoas que estão assistindo a gente, para os pequenos empreendedores? Então, a Nath vai deixar aqui ali embaixo os links. Então, dica, na verdade, para as pessoas. O que vocês falam para as pessoas e onde que as pessoas podem te encontrar também, encontrar vocês nas redes sociais ou por aí? Ai, eu nunca fiz propaganda de onde me encontrar. É difícil, né? No Juicy Hub. Juicy Hub é uma, Juicy Hub, LinkedIn, que são as minhas ferramentas de trabalho. Né, no Jus Brasil. Jus Brasil. A minha dica é, na dúvida, para ali, tira um pezinho e faz uma pesquisa. Existem muitas ferramentas de qualidade gratuitas com informação. Então, se tá no começo, não tem realmente ali uma grana, um tempo para despender. O próprio site, parece que eu faço propaganda da NPD, mas não é. É porque realmente eles estão com muita força de vontade para aculturar as pessoas. Então, lá tem cartilhas, guia de como você faz isso, aquilo, de como que funciona, em linguagem muito simples para todo mundo entender. Então, na dúvida, deixa eu pesquisar aqui rapidinho, se tudo bem, se fazer isso. E aconteceu minimamente um pequeno deslize, deu uma cagadinha, procura realmente uma ajuda profissional para não piorar um problema que pode ficar bem chato no futuro. Você falou LinkedIn, tá, mas qual é o LinkedIn? Mas ninguém vai achar assim por... Eu não sei. Procura. Gente, é Natália Santos, vai aparecer 850 pessoas. A gente vai colocar aqui a gente vai colocar, gente, já segue aqui o linkzinho, porque não tem como. E você, Bruno? A minha dica é tomem cuidado com documento pessoal. Antes de passar o CPF, pense, entenda o motivo pelo qual a pessoa está pedindo, né? Porque a gente também tem culpa nisso. A gente fornece muito fácil. Sim. E aí a empresa acaba se utilizando dessa facilidade. Sim. Né? E onde achar o Bruno? No Juicy Hub. Mas também no Instagram, Bruno... Acho que é Bruno Ismério. Ai, tá vendo? A gente Ai, que ótimo. Eu sei dos outros, mas... A gente vai colocar Bruno aqui embaixo Ismério também. E LinkedIn também, Bruno Ismério. Sou do Bruno Ismério. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada, foi muito bom, aprendemos. Obrigada, minha gente. Tentamos não ser presos hoje. Foram ótimos. Eu gostei muito da lição de casa. Vocês fizeram perguntas ótimas. Estamos aqui tentando. Acho que talvez não seja preso, mas vamos lá. Eu aviso vocês depois do negócio do RG, se deu certo ou não. O encaristado. Vamos ver o que muda na minha vida. E é isso, gente. Esse é o Matchcast do Juicy Hub, dos membros do Juicy Hub. Muito obrigado por estarem aqui toda quarta-feira, às 7h30 da noite. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima.